quantidade de mão de obra, de Fora a emprego quantidade- que você vai gerar Exatamente. ali, né? Porque as pessoas que estão ali na ponta do desmatamento, normalmente estão até em trabalho escravo. Condições mínimas, mas é aquilo que ele tem para comer. Ele mesmo fica com muito pouco do resultado. As regiões, IDH das regiões desmatadas, são as piores do Brasil. Então o desmatamento, ao contrário do que pregam, o setor do agronegócio, não é para plantar. Desmatamento não é para plantar. Então se diz, não é para botar soja, é para botar gado. É o que eu falei, a madeira é o que, quando você trava a exploração da madeira, você consegue travar o desmatamento. Mas depois vem a soja, poderia vir um shopping center. A madeira que financiou. Você já salvou pessoas assim que estavam em Já tivemos trabalho várias análogo à operações escravidão assim. lá dentro? Sim. Trabalho escravo. Inclusive atuando junto com o Ministério Público do Trabalho. E foi até o Ministério Público do Trabalho que nos cedeu recursos para a aquisição do sistema Planet de satélites. Ou seja, são vários crimes, né? São muitos Tem crimes. ligação de facção com esses Olha, madeireiros? eu acho PCC? que a Amazônia hoje se tornou uma holding criminosa. Então tá a droga, tá a madeira, tá o ouro, tudo misturado ali. É que esses caras vão ficando muito ricos e não que na tem onde criminologia pôr se a chama de grana. convergência criminosa, né? Se vários grupos criminosos atuam numa mesma região, a tendência é que eles colaborem entre si, ou que se unam numa organização só. Isso é o que está acontecendo na Amazônia. É ingenuidade pensar, eles estão tirando o ouro, coisa que é valiosa, que tem liquidez absoluta, né? Então o ouro sai do Brasil para comprar droga, volta em forma de droga, aí o ouro vai financiar o desmatamento. É uma troca disso aí. Porque a organização criminosa, ela não quer saber o que é, ela não tem preconceito, ela quer dinheiro. E esses crimes, por exemplo, algumas pessoas pensam assim, o desmatamento não é uma coisa tão grave, né? Mas gera muita criminalidade. Essas coisas às vezes simples, por exemplo, jogo do bicho. Que coisa mais aparentemente inocente que o jogo do bicho? E quantas pessoas já morreram no Rio de Janeiro por conta de jogo de bicho? Quer dizer... Perdeu força, não é o que era 20, 30 anos atrás, né? Sim. Você reinventou, né, na reinventou. verdade. Tá na internet agora com o Agora tigrinho. tá no tigrinho. Então, virou É. caça-níquel, de caça-níquel virou tigrinho e tá Exatamente. lá. Mas a gente não pode subestimar o que a organização criminosa ganha com o meio ambiente. E isso não é só no Brasil, não. A máfia italiana, ela atuou em crimes ambientais na década de 30, 40. Lá. Lá. Em Palermo, por exemplo, você conseguiu uma licença ambiental, quem dava era a máfia. Sim. Ou para construção em locais históricos era a máfia. A máfia controlava isso. É muito louco porque você vê o crime entrando pra dentro do governo, né? Sim. Pra Sem sombra de dúvida. fazer documentos, Sem sombra de certificados, dúvida. né? Pra liberar uma madeira. Eu, como carioca, eu acompanhei assim, como o Rio de Janeiro como o Estado foi perdendo o controle do negócio, né? A questão da violência, da atuação de organizações criminosas, que tem um fenômeno aqui no Rio de Janeiro que é essa territorialidade do crime, né? Que confronta o Estado em termos de território. Isso eu só vi no Rio de Janeiro até hoje, mas a Amazônia, ela está caminhando por um caminho muito estranho. Assim, o Amazonas, já, por exemplo, que essas organizações criminosas estão ficando muito fortes e o Estado não vejo uma resposta firme, eficaz contra o crime organizado na Amazônia. Eu acho que a gente precisa rever nossos métodos, a gente precisa investir em ciência, em pesquisa, trazer universidades, pesquisadores para a polícia e vice-versa. Uma vez eu conversei com um amigo meu, dono de uma madeireira, né? E ele me contou um caso do Pará, que um fiscal ambiental chegou na madeireira e foi fazer uma atuação no cara lá, que ele tinha uma madeira ilegal e tal. E que o dono dessa madeireira falou: pega o trator ali, cava uma vala ali, joga esse cara aqui dentro com carro e tudo e enterra esse cara aqui dentro. Aqui. Eu não duvido. Que chega nesse ponto... Chega, eu já fui ameaçado, pô. Que o Estado já não interfere Eu fui ameaçado por um senador, cara. Um senador que agora, até pouco tempo, estava preso porque mandou matar de mulher. E está me processando também. Você vê o nível das pessoas que me processam. Ameaça direta. Assim. Ameaça direta, fez um vídeo. Direta. Mas por quê? Você estava atrapalhando os senadores da campanha dele. Um esquema, talvez. Um cara de Roraima.
você não sabe quem eu sou, você tá ferrado. Eu vou te pegar, vou te vou mandar atrás de você. lá pra... Então, Tô esperando até hoje, né? Quem tá preso é ele. Quem ficou preso foi ele. Mas então, quando você chega num negócio desse que gera esses valores e que tem grandes pessoas, talvez políticos envolvidos, não é só a sua carreira que está em jogo, é a sua vida realmente. Sem dúvida. Olha, Chegou a sofrer um atentado, alguma coisa um. nesse sentido ou não? Nunca tentaram. Eu tô esperando. Mas você tá pronto para a resposta, né? A galera tem que entender isso também, né? Se vier. As pessoas... Dar tiro não é fácil, né? Receber tiro também não é tão fácil assim. Né? Então, assim, dar tiro todo mundo quer, levar ninguém. Eu tô preparado. Não, é do jogo, é do trabalho do policial. O policial que tem medo dessas coisas não pode ser policial. Mas não é agradável também. Quando você entrou pra polícia, você já entrou com esse pensamento, sabe? Tipo assim, eu vou enfrentar o que for preciso, ou isso, vamos pensar, cresceu em você depois que você foi entendendo o que era? Claro que a gente vai aprendendo com o tempo, se formando com o tempo, né? Vai ganhando maturidade com o tempo. Mas eu sempre fui animado para essas coisas da polícia, de trabalhar. Eu vi a polícia como um instrumento muito grande de modificação da sociedade. Né? Porque tem a polícia no pior forma possível, aquela polícia que não respeita os direitos humanos, que... O policial tem que ser o primeiro a cumprir a lei, né? Isso aí a gente não pode nunca fugir disso. E o policial não pode se permitir algumas coisas que, ainda que não previstas em lei, pelo bom senso, pela moral, não são admissíveis. Você tem que ter essas travas. Tem que ter juízo, né? E todos os policiais que eu dava posse, eu chamava para uma conversa pessoalmente e falava: não tem nada que proíba você sair de noite, beber e estar armado. Não tem lei que te proíba de fazer isso, mas não é uma boa ideia. Eu já vi muita tragédia por conta disso. Então, assim, aconselho a não fazer, por exemplo. Mas eu acho que a independência das instituições é que forma um Estado eficiente, um Estado democrático. E nós precisamos dar mais independência funcional para os policiais. Você pega a magistratura, tem a LOMAN, a lei da magistratura, dá várias garantias na mobilidade para os juízes. O MP também. O delegado não tem nada disso. O agente de polícia federal não tem nada disso. O perito não tem nada disso. O escrivão não tem nada disso. A papiloscopia não tem nada disso. Para falar todos os cargos na polícia. Né? E acho que a gente precisa disso. Você vê que lá nos Estados Unidos, o que o Trump fez? Afastou todos os agentes do FBI que não investigaram. Nos Estados Unidos, aquela política do peso e contrapeso sempre foi uma marca dos Estados Unidos, né? Os pais fundadores do Estado americano. Isso está sendo colocado em xeque hoje, no FBI. No FBI. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro, ele criou sem querer politizar, tá? Mas, assim, é um fato. Ele criou um paradigma, um precedente muito perigoso. Né? Ele provou que é possível aparelhar a Polícia Federal. E aparelhou. Aparelhou, sem sombra de dúvida. E ensinou o caminho para outros aparelhar também. Fica sempre a tentação, né? Indiscutivelmente. Então, acho que depois desse trauma que nós tivemos, a gente não pode só confiar no governante. Nós temos que criar um arcabouço jurídico que garanta ao policial a independência, a isenção, a proteção necessária para ele exercer com tranquilidade aquilo que ele tem que fazer. Né? Isso é muito importante, porque, vou te falar, eu respondi de processo administrativo, absurdos, contrariando o Supremo Tribunal Federal. Isso vai te minando, entendeu? Vai te derrubando. Se você toda hora um. Né? Perdi a conta de quantas sindicâncias. Ficava denúncia anônima, cara. Pessoal louco. Eu respondi a tudo, foi tudo arquivado. Em alguns eu fui condenado. Porque da entrevista. Pô, A sua condenação é por uma entrevista. Uma por entrevista e a outra foi por ter denunciado um ladrão lá na PF, que era dirigente. Um ladrão. Um superior bandido, seu. Né? Superior, bandido. E o de Leal fui eu? Eu que sou de Leal? O cara... Pô, um apartamento em Miami, não sei, cara. Eu acho que eu escrevi isso no Twitter, né? Até me perguntaram no dia do pátio, foi muito engraçado, o procedimento na audiência lá do procedimento disciplinar. Perguntaram assim: você escreveu no Twitter que fulano tem apartamento em Miami e que você teria que ter um curso de educação financeira com ele para isso o dinheiro não rende? Eu falei, falei isso mesmo. Aí eu perguntei assim: o que você quis dizer com isso? Exatamente o que está escrito.
Não se pergunta ao poeta o significado do poema, né? E eu falei mais, todo mundo aqui é delegado federal, alguém tem apartamento em Miami? Acho que não. Aí, fiz isso aí, formalizei isso para a Corregedoria Geral. E eu sou acusado de deslealdade e ter quebrado a hierarquia. Queria que eu denunciasse para quem? Pro meu chefe? Que é o chefe Volta Redonda, que é subordinado ao cara? Você vê? Agora, no momento certo, eu vou cobrar essa conta. Certo. Eu falei, justiça é um prato que some frio. Tem que cobrar mesmo, cara. São PEDs que são aplicados por aproximar um cara da população. Eu acho que deveria ser obrigação um policial federal, um delegado federal, depois de alguma ação, ele ir prestar conta à população, seja numa Rede Globo, seja num Roda Viva, aonde for. Mas, assim, eu tô aqui hoje como pesquisador, falando como pesquisador. A minha tese de doutorado foi sobre isso que eu tô falando aqui. E foi autorizada pela polícia. Então, se eu defendi essas ideias que eu tô falando aqui hoje, numa tese de doutorado, é público. Exatamente. Agora, você pensa, eu fiz pela Universidade Federal do Amazonas. O Estado, né, gastou comigo lá. Professor, com tudo. Eu fiz doutorado. E agora não pode divulgar a pesquisa? O seu trabalho? E tem uma decisão do STF, na DPF 353, do Pleno, dizendo que a proibição do policial da entrevista não é constitucional. E aí pega uma IN, uma instrução normativa para me punir. Pô, se a Constituição, se a lei não prevê isso, por que uma IN pode valer mais que a Constituição e mais que a IN? Isso é um absurdo, completo. A gente tem um amigo Mas eu levei nosso... 31 dias de suspensão. Tem 31 dias. Tem um amigo nosso que é policial federal. Inclusive, mandar um abraço pra ele, Rogério Sartori. E eu tava comentando com ele que você vinha aqui, né? E aí ele pegou e falou assim, pô, temos um amigo em comum, que é o Patrick, né? Que também é um policial federal. Grande amigo. E aí, cara, o Patrick falou assim, mano, vocês estão levando o cara que é número 1 no Brasil em meio ambiente. Ninguém na Polícia Federal entende de meio ambiente igual o delegado Saraiva. Tem outros colegas bons. Não, mas eu tô falando assim, o que foi ele notícia passou pra gente, né? Então, assim, é por isso que eu falei no começo, você tinha que ser ministro do meio ambiente, porque, cara, você entende. Ninguém me ama, mesmo. Ninguém me ama. Não é sobre conhecimento, é sobre aceitação, cara, né? O cargo não é de... Ninguém me quer. Você sabe do problema, político. Sabe da solução. A população tem essa demanda, vamos resolver. Eu não acredito que você vai conseguir resolver. Assim, resolve, facilmente. Claro que resolve. Você fala 6 meses, eu Meu falo, amigo, mano, claro que resolve. Eu estou te falando com base que a gente já... Eu tô te falando uma metodologia que foi testada na prática. E assim, a operação batia em Roraima, por exemplo. Tanto em 2011, você pega lá no INPE, a taxa de desmatamento, depois da operação, fica um desmatamento negativo. Estava mais 163%. Não, tinha aumentado 363%. Aí, na sequência, veio menos 70%. Entendeu? Assim, não houve, acabou. Acaba, cara. A gente via caminhão saindo de Roraima, desmontando as madeiras e o cara indo embora. É saber fazer. Cara, eu levei muito tempo para desenvolver isso. E assim, eu conheço a Amazônia, conheço bastante. Por quê? Eu fui para lá, fiquei 10 anos lá, 10 anos bem contados. Até mais de 10. E fiz um estudo acadêmico também sobre a Amazônia. Minha tese é sobre a Amazônia, sobre organizações criminosas na Amazônia. Então, por isso, eu acho que eu sei um pouco. E os caras não tentou te comprar lá, não? Porque a primeira coisa que eles tentam fazer. Acho que minha fama me precede, né? Nem tentaram, assim, nem rolou. Escuta umas conversas assim meio estranhas, né? O advogado vai lá falar comigo, não queria que se eu desse uma palestra. Que palestra, meu? Não tem que dar palestra de nada. Para explicar o quê? Tá na lei. O senhor quer fazer um termo circunstanciado? Vai lá no Ministério Público. O senhor faz um termo de ajustamento de conduta? Vai lá no Ministério Público. Comigo não tem conversa, não. Sabe, uma conversa mole, assim, que palestra, não palestra nada.